Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos estar abrindo nossas Bíblias lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13, versículo a partir do 8. Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Oh, glória! Gênesis capítulo 13, versículo 8, a partir do 8. Amém? Que vai falar assim: E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores, e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Precisamos nos separar. Assim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolher, irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu todas as campinas do Jordão, que era todas bem regada, antes do Senhor te destruir Sodoma e Gomorra, como era o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Amém? Podem se assentar. Aqui a Bíblia nos vai relatar de um acontecimento, que aconteceu entre Ló e Abraão. Nós vamos ver que a Bíblia vai falar que Ló e Abraão, ele tinha muitas riquezas, ele tinha muitos rebanhos, ele tinha muitos gado. E quando nós vemos que quem tem rebanho de animais precisa de um local para botar para que eles se alimentem. E a Bíblia vai falar que o rebanho de Ló e de Abraão era muito grande. E ali já não tinha mais espaço para que esses animais pastassem. Então Abraão toma uma decisão, porque os pastores de Abraão e o pastor de Ló, que estava pastorando o gado, já não se batia bem por causa de espaço. Já estava brigando. Tanto que o livro vai falar que Abraão fala que não quer contenda contra ele, e nem que os pastores dele brigam com outros pastores dele, de Ló. Então ele vai tomar uma decisão, e ele fala para Ló que tem que se afastar um do outro, para que um possa ir por um caminho e o outro possa ir por outro, e ali sobrar mais espaço para os seus animais pastar. Mas eu quero trazer hoje para a igreja é que quando a gente coloca algo no nosso coração, na nossa mente, nós não podemos esquecer. Nós temos que levar para a nossa vida inteira. Mesmo que a circunstância deixe que a gente possa esquecer daquilo. Mas nós temos que pedir todos os dias nas nossas orações para o Espírito Santo não deixar que nós esquecemos. Que em certos atos nós lembramos daquilo que nós ouvimos aqui no culto, nós ouvimos na nossa casa, que nós ouvimos no nosso trabalho, algo da parte de Deus, porque algo da parte de Deus, a palavra de Deus vai falar que ela nunca volta vazia, ela tem o seu efeito, ela faz o propósito que foi liberada. Então, uma palavra que nós ouvimos aqui semana passada, nós temos que guardar essa palavra no nosso coração. Você fala assim, muitas coisas eu esqueci daquela palavra, mas eu tenho certeza que você guardou o suficiente para que aconteceu algo
na sua vida você vai lembrar dessa palavra. E eu tenho certeza que Deus vai dar o escape, Deus vai dar a sustentação naquele momento, porque você lembrou de uma palavra liberada ano passado, mês passado, ou que seja for, há 2 anos atrás. Então o interessante é que eu trago isso, e eu vou frisar, e pegar um exemplo de Judas. Judas, ele viu muitos feitos que o Senhor fez. Judas, ele viu Lázaro ser ressuscitado. Judas viu Bartimeu enxergar. Judas viu muitos milagres que Jesus fez. E Jesus sempre falava para o seu discípulo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o interessante é que Judas também viu mulheres mundanas nos pés do Senhor. E o Senhor os perdoava. O Senhor os perdoava, porque a palavra de Deus vai falar que mesmo que seu pecado seja vermelho como sangue carmesim, ele se torna branco como a lã. Isso é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve. Mas o interessante é que essa palavra, Judas ouviu, mas Judas não deixou adentrar em seu coração. Porque quando Judas vai falar com o Senhor vai falar assim: você vai me trair. E ele falou: eu não traio o Senhor. E ele: você vai me trair. E o interessante é que Judas trai o Senhor, mas ele não vai lembrar da palavra que Deus falou, que Deus é perdão, Deus é amor. Ele traiu, mas ele podia muito bem falar assim: ei, tem um sangue carmesim que foi lavado e remido. Se eu pedir perdão, se eu me ajoelhar, se eu buscar a face do Deus verdadeiro, Ele vai me perdoar, porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que morreu por mim e por você. Mas o interessante é que Judas esquece dessas palavras, e o interessante é que Judas, ele sai louco, e o inimigo começa a atormentar Judas, e Judas vai e se enforca, porque ele esqueceu daquilo que ele ouviu na sua caminhada. Que o Espírito Santo nunca deixar esquecer a palavra que nós ouvimos na nossa caminhada. E o interessante é que Pedro também viu muitos feitos do Senhor, viu muitos milagres, ouviu muitas palavras. Mas o interessante é que quando o soldado vai buscar Jesus, Pedro fica indignado, Pedro fica bravo, Pedro desbanha a sua faca e corta ali a orelha de um daqueles que veio com aquele soldado. Era um que estava fazendo ali estágio para ser um sacerdote, e corta a orelha dele. E o interessante é que Jesus vai liberar uma palavra naquele momento e vai falar para Pedro: Pedro, aquele que vive da ponta da espada morrerá. Então o interessante é que Pedro, passando isso tudo, e o Senhor falando para Pedro que vai ressuscitar ao 3º dia. Ao 3º dia eu ressuscito, Pedro. E o interessante é que quando Jesus vai voltar para ressuscitar Lázaro, Pedro fala assim: não, Senhor, mas eles vão te pegar. E o Senhor fala assim: afastai de mim, Satanás, porque é necessário que o Filho do Homem pereça, para que hoje você esteja aí em um banco, para que hoje você esteja glorificando o nome do Senhor. O interessante é que isso não entrava no coração de Pedro, não entrava no ouvido de Pedro. Mas o interessante é que Pedro vai falar assim: Senhor, eu te amo. Mas o Senhor: se você me ama, então apacenta minhas ovelhas. Mas Senhor, e ele falou assim, ele ainda pergunta de novo: Pedro, você me ama? E Pedro: claro que eu amo, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Mas Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama? E Pedro vai falar: o Senhor sabe que eu te amo. E o Senhor repete de novo: apacenta as minhas ovelhas. Quando o Senhor fala isso para Pedro, é ele querendo botar a palavra lá, abrir a cabeça de Pedro, botar a palavra lá, e permaneça essa palavra aí, porque ele sabia do gênero de Pedro, ele sabe do gênero de cada um. Quando alguém insiste em uma palavra, e nós: eu ouvi essa palavra semana passada, estou ouvindo de novo. É o Senhor querendo adentrar essa palavra em seu coração, para que você pegue essa palavra e guarde em seu coração. E o interessante é que quando o Senhor vai ser crucificado, do soldado de Pilatos aponta Pedro e fala assim: ei, você não é um deles? E Pedro vai falar: não, você está enganado, eu não sou um deles. Pedro vai negar o Senhor, porque a palavra não adentrou em seu coração, a palavra ele não deixou fazer morada. Mas o mesmo Pedro que negou
é o mesmo Pedro que se arrependeu. Por que se arrependeu? Porque ele lembrou das palavras liberadas por Jesus na sua caminhada. Ele entendeu que nós servimos um Deus que perdoa. Nós vamos errar, todos nós vamos errar. Nós vamos tropeçar na nossa caminhada, vamos tropeçar. Mas você nunca se esqueça que nós servimos um Deus que perdoa. Um Deus que está pronto para perdoar. Mas nós temos que estar pronto para pedir o perdão. Então o interessante é que Pedro, ele se arrepende do que fez. E ele volta, ele lembra do que Jesus pregou. E Pedro era uma pessoa que tinha um gênero forte. Pedro era valente mesmo. Mas o interessante é que Pedro vai entrar em outra ocasião, que ele vê que Jesus ressuscitou dos mortos. E Pedro agora, ele vai pelo mundo todo pregar a palavra de Deus. E ali Pedro é pegado e fala assim, o pessoal fala assim, você vai ser morto, você vai ser crucificado. É o mesmo Pedro que negou Jesus, mas agora o Pedro está diferente. O Pedro agora está com a palavra em seu coração. Pedro agora deixou entrar aquela palavra, se bater em uma face, ofereça outra, Pedro. Seja diferente, seja humilde, seja sal da terra, porque nós não podemos ser os valentão aqui da terra, nós temos que pregar a palavra. É ela que faz a diferença. E o interessante é que o povo fala assim, você vai ser crucificado. E o mesmo Pedro que negou Jesus tempos atrás, o mesmo Pedro que cortou a orelha daquele homem que foi buscar Jesus para ser crucificado, foi o mesmo Pedro que falou, abriu a boca e falou assim, ei, se for me crucificar, não me crucifica igual Jesus não, bota essa cruz de cabeça para baixo, que eu não sou digno de ser crucificado que nem ele não. Então o interessante é isso, que quando nós deixamos a palavra adentrar no nosso coração, nós fazemos toda a diferença, porque nós lembramos da palavra, nós lembramos que é ela que faz a diferença. Não é eu saltitar, mas é eu liberar o que está escrito aqui. Essa edifica, essa faz toda a diferença. Mas nós vivemos em um mundo que não está pregando isso. Nós vivemos em uma geração que pessoas que se diz crente, que se diz evangélico, está fazendo festinha de festa junina, está dançando música mundana aí fora, está fazendo coisas que não agrada a Deus, porque esqueceu da palavra. É um negócio de nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver não. Também quando aquele povo saiu do Egito e fez aquele bezerro de ouro, tudo começou com nada a ver, não tem nada a ver não. Ele não vai ter problema não. Nós vamos adorar aqui o bezerro de ouro. Moisés está lá no monte, ninguém sabe nem se está vivo. Não tem nada a ver. A pessoa vira para mim assim e fala assim, Gilvão, você é muito quadrado. Eu falei, quadrado? Sou quadrado e vou permanecer quadrado, porque quando o inimigo vir e empurrar a morra abaixo, o quadrado é mais difícil de rolar. E o redondo, você pode ter certeza que a queda vai ser grande lá embaixo, ele vai rodar bonito. Vou permanecer quadrado enquanto a palavra de Deus eu estiver orando, eu estiver lendo, e estiver ela permanecendo no meu coração. E vou permanecer no meu caminho. Ah, mas vai lá, vai dançar lá, não tem nada a ver. Eu falei, eu danço, mas é na presença daquele Deus maravilhoso. Já dancei mundo aí fora, já dancei, me arrependo. Porque hoje, graças a Deus, eu sirvo um Deus vivo. E eu pude estudar a palavra de Deus e ver que Davi esqueceu a sua coroa e dançou na presença de Deus. Ele não dançou qualquer música não, era a arca na frente e ele dançando atrás, na presença de Jeová. Tem crentes aí hoje, rebolando aí fora, dançando, fazendo coisa que não tem nada a ver, e fala assim, ah, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Tem tudo a ver sim, porque quando Daniel, ele foi para a terra da Babilônia, era para comer comidas oferecidas, comida boa, comida refinada, para pessoas, né, importantes, era reis, era príncipe que comia aquelas comidas ali. Mas ele falou, ei, eu tenho um princípio, eu sirvo um Deus vivo,
eu tenho palavra ainda no meu coração. Eu ainda lembro dos meus mestres, do meu sumo sacerdote, dos meus profetas falando do amor de Deus. E eu sei que isso é errado. Mas nós estamos vivendo em uma geração que fala assim: ai, não tem nada a ver, eu vou comer. Não tem nada a ver. Eu vou orar aqui e vai dar tudo certo. Eu já consagrei a Deus. Não é bem assim. Porque se fosse só fazer uma oração, Daniel era homem de oração. Nós vamos estudar a palavra de Deus, que Daniel era o tempo todo orando, era 3 vezes por dia, Daniel orava a Deus, falava com o Senhor. Então, se orar aqui, consagrar aquela palavra, aquela comida que foi consagrada aos outros deuses, tirasse aquilo ali, Daniel com certeza orava e tirava, mas não, Daniel falou assim: não, isso não é para mim não, eu vou por aqui. Mas o interessante é que Daniel não faz contenda, porque nós somos diferentes. Nós temos que saber agir na situação. E ele vai pegar outro rumo e falar assim: ei, me dá outra comida, não me dá essa daí não. Ele vai falar com aquelas pessoas que é responsável pela alimentação do palácio. E ele vai comer outra comida, ele não vai se misturar. E o interessante é que muitas pessoas falam assim: ai, mas você está isolado. Não estou isolado não. Você não pode ver eu no meio da multidão aí, mas você pode ter certeza que eu estou aqui em espírito e em verdade. E a presença mais importante está aqui do meu lado, que é o Espírito Santo de Deus. É o Senhor dos Exércitos. O interessante é que Daniel, ele não se mistura com aquilo ali. Então nós temos que ser uns crentes diferentes, não se misturar com as coisas mundanas. Tem muitas pessoas trazendo aí coisas do mundo para a igreja, para trazer gente. E não é isso que faz a diferença. Aquelas pessoas vão vir, mas vai vir vazia. Ela não vai se encher. Mas aquelas pessoas, graças a Deus, que ainda tem igrejas que adoram em espírito e em verdade, que realmente pregam a palavra de Deus. E aquelas pessoas, é pouca pessoa. Eu virei para um colega meu e falei assim: é poucas pessoas, mas você pode ter a certeza que o pouquinho que está lá está ouvindo a palavra de Deus verdadeiramente. Não existe esse negócio de arraiar gospel. Não tem não existe isso não. Não existe isso. Mas as pessoas estão levando para um lado totalmente diferente para chamar pessoas. Eu ainda creio na palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, e que penetra, e separa a medula, e separa a alma do espírito, e faz toda a diferença. Porque o interessante é que Saulo, em um momento, ele está perseguindo aqueles que falam de Jesus. Mas quando ele tem um encontro real, e a palavra vai ser liberada, ele agora vai ser preso por causa de Jesus. Entendeu como a diferença mudou? Uma pessoa que estava dando prisão, ele agora é preso por aquilo que ele estava procurando para aprender. Ele agora é preso por o nome de Jesus. O interessante é que a diferença é muito grande, porque quando Deus vai falar com Ananias, Ananias se assusta. Por acaso você não está falando daquele homem que te persegue? Por acaso você não está falando daquele homem que quer prender aqueles que falam em seu nome? E o Senhor vai falar: é esse mesmo. Vai na rua chamar à direita. Aí está um homem orando lá em tal casa. E ora por ele. O interessante é que o profeta, ele se assusta, mas ele confia na palavra de Deus. Ele vai, ele ora, ele chama aquele homem de irmão. Ele não chama mais de carrasco, chama de irmão. Irmão Saulo, né? E é tão bonito que ele vai orar por aquela pessoa. O interessante também na Bíblia, nós vamos ver a passagem de Ana. Ana era zombada, Ana era humilhada, mas Ana não deu ouvido à humilhação. Ana não deu ouvido à zombaria. Pelo ao contrário, Ana, eu acredito, porque ela não estava orando em qualquer canto, ela estava orando no templo. E o interessante é que quando nós vamos para o templo, nós vamos para a igreja, nós ouvimos a voz do pastor, do pregador. E o interessante é que Ana estava lá orando. E se Ana estava lá orando, ela tinha frequência naquele lugar. Se ela tinha frequência naquele lugar, ela ouvia falar de Deus.
E se ela ouvia falar de Deus, uma pessoa que tem uma atitude dessa, não vai brigar com quem está zombando, mas vai orar, é porque a palavra fez morada no coração dela. É porque a palavra adentrou no coração dela e permaneceu. E o interessante é que quando ela vai ser zombada, enquanto umas pessoas estão zombando, ela está de joelho, em busca de sua vitória. O interessante é que nós estamos vivendo em uma geração hoje que a pessoa zombar de um crente já é motivo de sair no tapa. Mas é porque a palavra ainda não adentrou no coração daquela pessoa. Porque aquela pessoa, com certeza, se a palavra ter adentrado no coração dela, ela vai fazer que nem Ana. Está zombando, mas meu ouvido está tampado. E eu vou orar. Eu vou para o joelho. Porque é de joelho que a vitória vem. É de joelho que a vitória chega em seu lar. É de joelho que seu filho larga a droga. É de joelho que seus parentes largam o leito de um hospital e vêm glorificar o nome do Senhor. Então nós vemos isso. Então Ló, ele vai levantar a sua cabeça e vai olhar. E ele vai olhar aquilo ali na beira do Jordão, tudo verde, tudo bonito. E ele vai falar, não, é para ali que eu vou. Meu gado precisa de alimento verde. É para lá que eu vou. Muitas das vezes nós tomamos decisão na nossa vida porque nós vimos algo bom de longe. E muitas das vezes nós não pedimos permissão ao Senhor. O que eu acho muito bonito, a pessoa que chega aqui na igreja e fala assim, não, eu estou visitando umas igrejas, mas eu estou orando, buscando direção de Deus, aonde é que Ele quer que eu fique, aonde é que Ele quer que eu permaneça. Isso é lindo, porque Ele não está indo com seus olhos, Ele está indo com o joelho no chão. Isso é bonito. Então, Ló, ele só olhou e já pegou a direção. Muitas das vezes nós queremos algo, queremos viajar, queremos fazer algo bom, né? Uma viagem de férias, e muitas das vezes nós não oramos essa viagem, colocamos na presença de Deus, ou fazer mesmo algo, abrir um negócio, fazer algo na nossa vida, e nós não colocamos na presença de Deus. Falar assim, não, eu vou olhar aqui, eu estou vindo aqui, que o comércio está bom, e eu vou abrir tal coisa. Não é bem assim. Nós temos que primeiro apresentar na presença do Senhor e esperar a resposta, porque quando Ele falar não, fique quietinho, não fique bravo não, fique tranquilo, que o Senhor vai dar direção, o Senhor vai dar resposta, eu tenho certeza disso. E o interessante é que nós temos que buscar mais e mais a presença de Deus para a nossa vida. Nós temos que buscar e deixar que a palavra adentre e faça toda a diferença na nossa vida, porque o que vai fazer a diferença na sua vida não é o que nós temos, mas é o que nós somos. E nós somos pessoas diferentes aqui na terra. Somos pessoas que não misturamos com as coisas do mundo, porque as coisas do mundo que tem que olhar para nós e ver, esse é diferente, esse serve que Deus, eu quero servir também. Então a sua vida, a nossa vida tem que ser um testemunho para aqueles que estão olhando, aqueles que estão ao redor. Não fique você pensando que você sai no meio da rua e ninguém está te observando, não. Os olhos dos inimigos estão tudinho para você, porque eles sabem do seu potencial. Você é uma potência nas mãos do Senhor, mas que nós possamos ser essa potência, nós temos que obedecer a palavra, nós temos que seguir a palavra, nós temos que obedecer a voz do Espírito Santo. E o interessante é que eu vou te provar que as pessoas lá fora estão de olho em você quando você erra. As pessoas é a primeira a chegar assim e falar assim, olha aí, ó, e diz que é crente. Não é desse jeito? E diz que é crente. Está tudo de olho em você. Então quem faz a diferença é o quê? É o meu comportamento. As pessoas olham assim e falam assim, realmente aquele ali é evangélico, realmente aquele ali é crente, realmente aquele ali está servindo ao Senhor, porque ele é diferente, ele faz toda a diferença. As pessoas estão ali zombando dele, botando apelido nele, mas quando a pessoa cai, ele está lá com a mão estendida, fala assim, ei, levanta, eu te ajudo. E o interessante é que aquela pessoa que zomba de você, que coloca apelido, que te persegue, ela vai falar assim, mas eu persigo ela, eu piso no calo dela, e ela está aqui, a primeira
a me ajudar é ela. Então, é toda a diferença, nós fazemos a diferença. Meu tio uma vez falou assim, que tinha um rapaz lá, que ele odiava crente, não podia ouvir a voz de crente. E um certo dia, ele disse que foi lá pro rumo lá da casa de meu tio, mas só que ele não conhecia meu tio não. Era a irmã dele falando pro meu tio, né, que estava acontecendo. E daí ele falou assim que o carro dele quebrou, e estava chovendo muito. Aí meu tio saiu lá fora e viu aquele homem sofrendo ali. E meu tio entrou logo debaixo lá e meteu o macaco lá debaixo lá, e ele ligou para a irmã dele. E a irmã dele conhecia o meu tio, né? Eu acho que era da mesma igreja, alguma coisa assim do tipo. E o interessante é que ele liga para lá e fala assim: não, eu tô aqui, não sei o que, eu tô com fulano. E ela: quem? Fulano, da onde? Tal lugar. E ele: olha aí, ó, você disse que odeia crente. Sabe quem está debaixo do seu carro aí na chuva aí, levando chuva nas costas e querendo te ajudar? E ele: não sei não, é um crente, né? É um crente que está aí debaixo aí na chuva. Ele podia muito bem estar deitado, embrulhado, assistindo a televisão, mas não. Ele faz toda a diferença, ele está aí debaixo. Então aquele homem, ele se assusta com aquilo ali. E ele muda totalmente o seu pensamento. De hoje em diante, ele não odeia mais crente, mas ele está andando lado a lado. Então, nós fazemos a diferença. Quando nós fazemos isso, nós colocamos a palavra em prática. Ajudar o nosso próximo. Estender a nossa mão para o nosso próximo. Isso é que faz a diferença. Isso é que muda o mundo espiritual. Porque o inimigo, ele quer que você fique rebelde, fique nervoso, que você venha com fogo na mão para apagar fogo. E você só vai incendiar a coisa mais. Mas Jesus hoje te fala: se você vê alguém vindo com fogo, vá com água, vá com mansidão, vá como o Senhor foi, como ovelha muda para o matador, e faz toda a diferença aqui na terra, porque você é uma potência, e eu agradeço a minha rica oportunidade.